Vamos continuar aqui, então, o estudo da penhora, né? Vamos terminar as penhoras especiais. Nós já falamos sobre a penhora online, que é a penhora de dinheiro, depósito e aplicação financeira, penhora de créditos, penhora de cotas. Então, ficou faltando três penhoras especiais, que são justamente a penhora de empresa, que é tratado aqui de forma especial também com um semovente, né? Tem também aqui navio, aeronave, plantações, né? Tá tudo inserido aqui nessa primeira modalidade aqui que nós vamos ver hoje. Temos também a penhora de percentual de faturamento de empresa, que é bem interessante. E temos a penhora de frutos e rendimentos, né? Da coisa móvel ou imóvel. Por uma questão de didática, eu vou explicar primeiro a penhora de frutos e rendimentos. Por quê? Porque essas duas modalidades de penhora, a de empresa e a de percentual de faturamento de empresa, eles têm dispositivos que falam que se aplicam subsidiariamente o que foi trabalhado na penhora de frutos e rendimentos. Então, essa última aqui, penhora de frutos e rendimentos, ela é aplicável nas outras duas. Então, por causa disso, né, deixa eu pôr aqui por cores, e vai ficar melhor para eu falar. Então, ó, de amarelo, né, penhora de frutos e rendimentos, ela é aplicável nas outras duas. Então, para não ter que ficar fazendo quebra, né, ou repetições indevidas, então eu vou falar primeiro da penhora de frutos e rendimentos, aí depois eu vou para a penhora de empresa, tá? E depois de percentual de faturamento de empresa. Aliás, eu vou fazer invertido. Essa primeiro, de amarelo, depois eu vou falar essa aqui de verde e depois a de azul, tá? Eu acho que fica melhor, bem melhor. Porque também aqui na penhora de empresa tem um dispositivo lá que fala penhora de renda. Penhora de renda. Porque você pode penhorar a empresa inteira ou você pode penhorar a renda da empresa. Só que o STJ fala que quanto a penhora de renda, você tem que seguir o sistema de percentual de faturamento de empresa, né? Então, didaticamente, me parece que é melhor trabalhar invertido. Então, vou falar de penhora de frutos e rendimentos, depois penhora de percentual de faturamento de empresa, depois a penhora da empresa toda, né? Que é a penhora do estabelecimento, né? Ou também de semoventes, que é o mesmo regramento jurídico de plantações também, né? Aqui também tem inserido navios e aeronaves, tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos falar então da penhora de frutos e rendimentos, né? Bom, tem um contexto aqui antes para eu comentar com vocês, né? Deixa eu até inserir aqui um novo slide para ficar um pouco mais didático, né? O que nós tínhamos aqui? Um contexto. A vantagem quando vocês estudam direitos reais, né? Tem uma turma que eu estou dando aula disso, eles não viram direitos reais. Como que eu vou explicar? É difícil. Aí você acaba não falando tudo, né? Quando vocês estão em turmas mais avançadas, igual vocês estão no 7º período, vocês já estudaram muita coisa, então facilita você falar de alguns institutos para não ficar perdendo tempo, né? Bom, qual é o contexto? O CPC de 1973, da aula de execução, sem o aluno ter visto reais, é brincadeira. Brincadeira, né? A faculdade faz isso. A gente. Bom, no CPC de 73, nós tínhamos como técnicas expropriatórias. Nós tínhamos, ó, a adjudicação, isso aqui foi mantido no CPC atual. Nós temos as alienações, alienação particular. Presta atenção nesse slide, que ele é o que vai nos nortear na semana que vem. Semana que vem nós vamos estar justamente essa ordem aqui, né? Também mantido. Nós temos a alienação
pública também, óbvio, mantido, né? No CPC 1973 era original, né? Era a única forma de expropriação. Então, mantida no CPC atual. Mantida no CPC atual. E a alienação pública era a única forma que a gente tinha, né? A alienação particular foi inserida por reforma e a adjudicação também foi reformada, tá? E no CPC de 1973, e é importante a gente fazer, às vezes, uma digressão histórica, igual às vezes eu faço, porque tem só 5 anos que esse código tem em vigor. E vocês devem já ter percebido que nós temos processos judiciais que duram muitos anos. Olha só o que eu vou te falar. Eu tenho uma execução lá no escritório que ela é de 1995. Eu advogo para uma cooperativa de crédito. Assim que eu comecei a advogar, nós pegamos umas execuções lá dessa cooperativa de crédito e tinha processo de 1995. Eu sou de 80, então eu tinha 15 anos quando essa ação foi proposta. E depois eu acabei herdando ela. E ela tá lá até hoje. Então, durma com um barulho desse, meu amigo. Então, às vezes você vai se deparar com uma execução, uma ação que foi proposta quando você tinha 15 anos. Pensa. Aí o professor te conta umas coisas dessa, fala assim, não é possível, né? É possível. Se você quiser, depois eu te mostro, né? Se tiver curiosidade, você está convidado lá no meu escritório, eu vou lá e te mostro, né? A execução, o processo todo esfarelando já, processo físico, né? É tão velho que a capa do processo desfarela. É uma coisa horrorosa mexendo naquilo, né? Aí, Ana, nós que somos alérgicos, né? A gente tem que, mesmo se não tivesse a pandemia, a gente tinha que usar máscara. Olha que tristeza. Para quem tem rinite, né, alérgica, então tem que usar máscara mesmo, independentemente de ter pandemia ou não, para não, não atacar as vias aéreas, né? De tão antigo que é o processo. Então, às vezes é importante você saber um pouco da história do sistema processual, porque você vai estar diante de um processo antigo, que foi praticado o ato há aquele tempo, e aí você vai entender bulhufas do que aconteceu naquele processo. Né? Porque muitas vezes você aprende o atual. Né? Então, é um desafio até da aula de processo, porque nós tivemos um novo código, que fez 5 anos agora, em março. Né? Então, você tem uma confluência ali no sistema de dois códigos, né? Com 2 sistemáticas diferentes. Então, isso é um desafio. Então, isso aqui que eu vou te falar é relevante. É relevante. Né? Então, nós tínhamos também a chamada adjudicação, já falei. Usufruto do nome. Usufruto judicial. Usufruto judicial. Quarta técnica. Né? O que era esse usufruto judicial? Penhora de frutos ou rendimentos. É justamente isso. Só que eles chamavam de usufruto judicial. Que não tem nada a ver com o usufruto lá do direito civil. Né? Lembra do direito civil? A propriedade tem 4 atributos. Por isso que é importante saber reais, né? 4 atributos. Usar, gozar, né? O fruir, que é justamente perceber os frutos e rendimentos, é a atribuição de fruir da coisa ou gozar da coisa, alienar e reaver. Então, usar, gozar,
alienar e reaver. Alienar é dispor, né? Os civilistas usam a expressão dispor, dispor do bem. E reaver. São os 4 atributos. Você tem os 4 atributos, você tem a propriedade plena. Propriedade plena. No usufruto do direito civil, o usufrutuário ele tem o poder de usar a coisa e de dispor da coisa. Usar e dispor da coisa. E aí o no proprietário, que é, por exemplo, o pai que doou, né, o imóvel para o filho e reservou para si o usufruto, então esse pai que doou, ele tem o poder de usar e vai usar a coisa. E o filho que recebeu o imóvel em doação, ele tem o poder de dispor da coisa, alienar, e de reaver. A gente estava até discutindo aqui outro dia, né? O Jader deu um exemplo interessantíssimo, né, lá da alienação, a gente estava falando da alienação judicial. Então, olha só, o usufruto judicial, você está afetando ali o poder de gozar da coisa, que é justamente perceber os frutos e rendimentos. Então você atinge isso. Essa é a grande questão. O proprietário continua com o poder de usar a coisa, mas bem que se ele tiver alugado, né, ele não está usando, né? Às vezes vai ter uns embates aqui do ter se nomeado um administrador, e o administrador de empresa, né, ou depositário, ele acaba querendo vender, ou locar, perdão, né, o bem, né, então vai afetar o poder de usar, né, a coisa, e ele permanece, então, só com o poder de dispor e de reaver. Então, isso aqui era chamado de usufruto judicial, porque afetava, então, principalmente o poder de dispor da coisa. Nossa senhora, tô trocando todos. É o poder de gozar da coisa, e se o imóvel estivesse locado, ou fosse colocado para locação, também o de usar, né? Então, olha só, que é muito próximo do usufruto, né? Porque já que o usufruto afeta o usar a coisa e o gozar da coisa, né? Que é os frutos e rendimentos, então se aproximava muito do sistema de usufruto do direito civil. Só que isso aqui é um usufruto, ou seja, que você ia perder o uso e o gozo do bem, instituído pelo juiz, instituído judicialmente. Por isso que se chamava de usufruto judicial. E aí que tá. Se esse imóvel, por exemplo, então nós tínhamos essas 4 modalidades. E era basicamente assim, ó. Deixa eu ver. Deixa eu converter isso aqui em Smart Art. Só para você entender, né? Que eu acho que fica bacana. Peraí, só um segundo. Tem uma escadinha aqui que eu quero pôr justamente essa escadinha. Era isso aqui, ó. Exatamente isso. Ó. Deixa eu só tirar isso aqui. Maior. Então, o que você tinha? Bom, olha só. Só tentar aqui aumentar. Tá bom. Não tá mal. Você tinha como se fosse uma gradação no CPC de 73. Isso foi mantido. Por isso que eu pus aqui número 1, que a primeira técnica que você tinha de expropriação, né, era justamente a adjudicação. A adjudicação é a forma preferencial, que é tentar transferir aquele bem penhorado para os credores ou para um rol de legitimados, né? Por exemplo, cônjuge, ascendente, descendente. Nós vamos ver isso semana que vem, tá? Não deu certo a adjudicação? Foi frustrada? Tenta alienação particular, que é o próprio credor tentar vender aquele bem, né? Então, nós tínhamos essa perspectiva. Que foi inserida por reformas, tá? Não tínhamos no CPC original, não. Original, não. Isso aqui foi inserido por reforma, tá? A adjudicação já tinha, eu vou explicar na aula de adjudicação,
né, e foi reformulado. Foi reformulado. Mas a alienação particular, ela não existia. Ela foi inserida como uma técnica. Foi inserida em 2006, né? Por isso que eu coloquei que era do CPC 73, né? Mas ela foi inserida em 2006, essa reforma para prever a alienação particular, ok, né? E isso foi mantido. Se não der certo a alienação particular, aí sim você ir para alienação pública. A alienação pública, meu amigo, em último caso, porque ela é extremamente gravosa, ela é gravosa para o devedor. Nós vamos ver isso também, acho que não sei se semana que vem vai dar tempo, mas porque ela é bem extensa, a alienação pública. A alienação pública ela tem duas fases. Ela tem uma primeira fase, que é pelo valor da avaliação, e se não aparecer nenhum interessado em arrematar esses bens, né, lá no leilão público, não aparecer ninguém, vai ter que ser marcado um novo leilão, uma nova sessão. Uma nova sessão. E aí, essa nova sessão, os lances são livres. Livres. Desde que não seja preço vil. O que é o preço vil? Desde que não seja preço abaixo de 50%. Então, na primeira fase, né, do leilão, ninguém aparece. Porque aí ele está vinculado ao preço da avaliação. Então, se o imóvel vale 100, tem que pelo menos dar 100, 101, né? Então, daí para cima. Agora, na segunda fase, se não apareceu ninguém na primeira, na segunda fase, você vai ter um lance livre, que é uma beleza, né? Ou seja, ele pode arrematar um imóvel ali de 100 mil, ele pode arrematar por 60, 55, 70. Então, porque os lances começam a partir de 50%. Né? Então, esse meio, por ser muito gravoso para o devedor, ele ficou em último lugar, em terceiro lugar. Pá, Murilo, mas você pôs aqui o usufruto judicial em quarto. A bem é verdade, esse usufruto judicial, vou até pôr uma cor diferente aqui. Ele estava na lei em quarto, mas na verdade você tinha que colocar tipo uma estrela nele, né? Uma estrelinha você tinha que colocar. Porque, dependendo do caso real, né? Dependendo do caso concreto, ele ia pular lá para primeiro. Dependendo do caso concreto, ele ia fazer isso aqui, ó. Ó. Acompanhou? Deixa eu pôr outra cor aqui. Que às vezes você não capta. Presta atenção aqui. Essa brincadeira aqui que eu vou fazer, ó. Ele tá lá embaixo. O CPC mesmo, de 73, estava em quarto lugar. Só que dependendo do caso concreto, ele ia ser a forma, ó, preferencial. Forma preferencial. Para ela se tornar uma forma preferencial, você tinha que ter uma análise de custos e benefícios. Penhora de frutos e rendimentos. É disso que nós estamos falando. Frutos e rendimentos. Ok. Então, o que você tinha que analisar? Você tinha que analisar o seguinte. Que o imóvel penhorado, ele rende frutos. Por exemplo, aluguel. Aí está arrendado, né, para uma usina, né? Até estava explicando isso ontem para um aluno. Ele citou justamente um caso desse, que ele tem uma fazenda e está arrendado para a usina, para cana-de-açúcar, né, obviamente, e ele deve à União Federal. Ele deve ali 120 mil reais. Olha que interessante esse caso. A fazenda dele vale mais de 1 milhão, claro. Né? E ele deve 120 mil para a União Federal, de impostos federais. Está sendo objeto de execução fiscal. 120 mil. Olha que interessante que ele me contou. Ele chegou e falou o seguinte: olha, eu recebo anualmente, né, o contrato dele é anual, né, safra, né? Aí ele recebe anualmente 130 mil. 130 mil. E ele deve 120 mil. O que é mais relação custo-benefício? Você vai ter que analisar nessa perspectiva. O que é mais razoável? Você pegar pôr a fazenda inteira para vender. Por exemplo, vale lá, vamos supor chutar, aquela vale 2 milhões. Você vender uma fazenda de 2 milhões, ou, não, dá para fracionar. Vou vender alguns hectares, alguns alqueires, ou penhorar esse
rendimento do arrendamento para a usina? Ora, o rendimento basta piorar uma vez. Vai ser feito o pagamento, por exemplo, em dezembro, imagina. Né? Então, quando chegar lá em dezembro, ao invés da usina pagar o dono da fazenda, que é devedor de tributos federais, vai pagar a União Federal. E a fazenda permanece na propriedade do devedor. E o do ano de 2022, quando for receber a outra safra de 2022, vai de novo para o proprietário. Volta para o proprietário. Porque a dívida foi paga. Então, olha a vantagem dessa técnica expropriatória. A vantagem é o devedor continua proprietário do bem. O bem não é expropriado. O bem não é expropriado. Né? No caso, a fazenda. Né? O bem que rende frutos e rendimentos. Ele não é expropriado. Ele apenas tem temporariamente os seus frutos, os seus rendimentos expropriados para pagamento de débito. Então você tem que fazer uma análise de custo-benefício. Agora imagina que vamos dar o exemplo, que essa pessoa, ela está devendo, bem na verdade, 1,5 milhão. E a fazenda vale 2. O sítio, né, vale 2 milhões. Aí se for utilizar a técnica de usufruto, aí ela vai ser totalmente inviável. Porque quantos anos vai levar para pagar? Se é anual, que ele recebe 120 mil, então vai levar aí 12, 13 anos. Né? E se tiver arrendado, então nesse outro exemplo, aí essa técnica aqui, ela vai lá para baixo. Ela volta lá para baixo. Aí o que você tem que tentar fazer então? Vamos tentar a adjudicação. Ver se o credor quer pegar aquela fazenda para si. Ah, mas a fazenda vale 2 e ele deve 1,5. Perfeito, ele devolve a diferença. Então ele quiser adjudicar para si. Não, ele não tem interesse em adjudicar, porque não vai ter os 500 mil para devolver. Tem que ser pelo valor da avaliação. Olha a importância da avaliação. Ele não tem os 500 mil para devolver, então ele não quer adjudicar, não quer pegar a fazenda para si. Ok, então vamos tentar alienação particular. Ah, também não deu certo. Né? Estamos num momento de crise, tá muito alto o valor da avaliação, ok, não teve interesse. A fazenda não é tão boa assim, né? Não teve interesse. Não conseguiram, no prazo que o juiz assinalou, não conseguiram vender. Aí vamos tentar para alienação pública. Aí sim. Ok? Então nós tínhamos essa perspectiva. E aí que eu te digo. Então, o usufruto judiciário é como se fosse um super trunfo. Um super trunfo. Se esses frutos e rendimentos, né, compensassem, desse para pagar a execução num prazo razoável, essa é a questão. Desse para pagar num prazo razoável, essa técnica tinha que ser utilizada. Porque ela é menos gravosa para o devedor. Que o devedor ele mantém a sua propriedade. E ele apenas está deixando de receber o aluguel ou arrendamento por um tempo, até pagar os credores. Vamos dar um exemplo. Eu tenho uma casa lá de, vamos supor, 400, 500 mil reais. E ela rende um aluguel de 2 mil por mês. 2 mil. Tá bem alugada, né? Tá bem alugada. 2 mil por mês. Aí eu tenho um débito de 20 mil. 20 mil. O que é mais eficiente? Eu expropriar, vender um bem de 500 mil para pagar uma dívida de 20? Ou penhorar 10 meses o aluguel? O que é mais eficiente? Porque em 10 meses vale 2 mil, em 10 meses essa dívida está paga. Ah, tem os honorários, custas, né, também. Então, ok. Então, 12 meses. Num ano essa dívida está paga. E todo mês o credor está recebendo. Todos os meses ele está recebendo. Porque aí você intima o devedor, o locatário. O locatário ele vai depositar em juízo esse dinheiro. Ele não vai transferir para mim, sou o devedor. Ele vai transferir para a conta vinculada ao juízo. E o credor vai levantando aquele dinheiro mensalmente. Então, olha, em um ano a dívida está paga. E eu mantenho a minha propriedade. Eu, devedor, mantenho a minha propriedade. Passou de um ano, a dívida está paga, o aluguel volta para mim. Olha que interessante. Então, é uma relação de custo-benefício. Por isso que eu falo, isso aqui é meio que um super trunfo, né? Super trunfo. Então,
dependendo do caso concreto, essa técnica, o que a gente chamava de usufruto judicial, agora é penhora de rendimentos, de frutos e rendimentos. Essa técnica vai ser a preferencial, tá? Agora, não, a dívida é muito grande. Muito grande. Se você for penhorar frutos e rendimentos, vai demorar muito tempo para pagar. Imagina, esse meu imóvel de 500 mil, eu estou devendo 250 mil. Pô, aí o que é mais idôneo? Não, o mais idôneo é vender o imóvel, paga a dívida e devolve a diferença para ele, para o antigo proprietário, para aquele devedor que teve o bem expropriado. Porque se for pegar 2 mil por mês para pagar uma dívida de 250 mil, quanto tempo vai levar isso? Aí também não é razoável. Tá? Então, é sempre uma análise aqui de caso concreto. Né? Então, atendendo o interesse do credor e do devedor. Mas essa técnica que existe, ela existe para favorecer, principalmente, o devedor. Porque o devedor mantém a propriedade. Ele não perde a propriedade. Ele apenas vai perder temporariamente o fruto ou o rendimento. Ok? Então, ela é bem interessante. Então, o que eu estava te dizendo? Isso aqui chamava usufruto judicial. Então, às vezes, você vai pegar um processo antigo e falar, temos um usufruto judicial. Você fala, pô, o que é esse negócio? Né? Eles só mudaram de nome. Então, eles usavam a palavra usufruto judicial justamente porque afeta o uso e o gozo. Por ordem judicial. Por ordem judicial. Então, é como se fosse um usufruto lá do direito civil, só que lá do direito civil é por ato voluntário, né? Do ato voluntário do instituidor. E aqui é por ordem judicial. Tá? Então, essa técnica aqui, ela continua mantida, só que ela foi ressemantizada, ela se chama agora penhora de frutos e rendimentos da coisa, né, móvel ou imóvel. Né? Então, esse é o grande ponto de amarração que você precisa mentalizar. Tá? Então, essa penhora de frutos, né, ou rendimentos, né, então, ela é essa modalidade, tem até autores que colocam entre aspas, né? Então, por exemplo, você pega lá o professor Luiz Guilherme Marinoni, ele põe aspas, porque ele fala que isso aqui é uma técnica expropriatória. É expropriatório isso aqui. Isso aqui não é penhora. Isso aqui é técnica expropriatória. Então ele trabalha a perspectiva do CPC anterior. Então você vai achar autores que já chega descendo a lenha, né? Falando, isso aqui não é penhora não, isso aqui já é expropriação. Porque ele já, a partir do mês seguinte, ele já deixa de perceber os valores, né? De aluguel, por exemplo, né? Então você vai afetar ali os frutos e rendimentos do bem, né? Então, é bem interessante. E essa penhora de frutos e rendimentos, né? Então, ela vai ser empregada, então, para obtenção da tutela de um direito do exequente, né? Sempre que ela for menos gravoso para o executado. Para o executado. É claro que esse tipo de penhora, né, como eu estava te dizendo, ela só vai ter preferência como técnica processual executória se não tiver outro meio mais idôneo, né? Ainda que seja mais gravoso, a realização do direito exequente. Então, o que alguns chamam aqui de princípio da economicidade, né? Então, você vai ter que se penalizar aqui a relação entre custo e benefício, tá? Para averiguar se isso é... Também o direito do credor também não pode ser tolhido, né? Porque lembrando que a execução se desenvolve no interesse do credor, né? E ele tem, então, o direito à tutela judicial executiva. E a execução vai se desenvolver no interesse dele, como a gente já viu, né? E aqui, o que a doutrina fala, né? Há uma perda do gozo. Então, decretada essa penhora de frutos, né, o rendimentos, o executado ele vai acabar perdendo o gozo do imóvel, né, até que o exequente seja pago com o principal juros, custos, honorários, né, então advocatício, e que o que vai importar aqui, né, para efeito de satisfação do exequente é o gozo do bem, né, então que ele possa retirar do exequente, né, o valor necessário, né, à satisfação do crédito, né. Então, igual eu te falei lá, R$2.000 de aluguel, o imóvel rende. Então, nós vamos retirar esses R$2.000 mensalmente até a satisfação do crédito. E qual crédito? Principal, juros, né, honorários advocatícios e os custos processuais. Né? E a eficácia dessa penhora? Essa penhora,
eficácia dos frutos e rendimentos, ela vai se operar para as partes, né, e também para terceiros. Então, e pode, inclusive, versar sobre bens móveis, né? Então, nós temos bens móveis que geram rendimentos, né? Como, por exemplo, aluguel de carro, aluguel de maquinário, né? Então, você tem várias possibilidades. Então, e a partir da decisão que concede essa técnica, né, essa penhora de frutos e rendimentos, a partir da publicação dela, que ela já começa a produzir efeitos, tá? E se for imóvel, tem uma peculiaridade aqui, né? Tem que ser feita uma verbação, né, junto, por exemplo, um ofício imobiliário ou aos órgãos de registro, né, por exemplo, o Detran, né, se for dependendo do tipo de imóvel, né, obviamente, móvel ou imóvel, né, então, para que tenha eficácia perante terceiros, tá? Então, e aqui é curioso também, né, nessas três modalidades que nós vamos explicar hoje, nós temos a figura do administrador. E essa decisão, então, que vai determinar a penhora de frutos e rendimentos, o juiz vai ter que nomear um administrador. E esse administrador vai ser investido, né, todos os poderes referentes à administração da coisa, né, e ele vai fazer a percepção dessa fruição desses frutos e rendimentos. Ele vai ter direito à posse, o uso, a administração e a percepção dos frutos, né. E é curioso que a lei permite que seja o exequente o, o administrador, né, ou até mesmo executado, se houver consentimento. Se eles brigarem, né, às vezes o juiz nomeia o exequente, o executado discorda, né, aí o juiz pode nomear um terceiro. Né. A lei não fala, né, mas tem que ter uma remuneração. Uma remuneração, obviamente, o juiz vai ter que fixar ali uma remuneração para ele, os seus honorários. Né. E esse depositário, né, então ele tem que ver no consentimento, né, com relação à figura do depositário, se recair sobre o exequente, né, sobre o exequente, o executado consentindo, então, que o exequente seja o administrador, ele vai ter o direito à administração do bem, né, e ele vai ser investido, então, em todos os poderes de administração e fruição desses frutos. É claro que quem administra dinheiro alheio tem que prestar contas. Essa é uma regra universal. Todo aquele que administra dinheiro alheio tem que prestar contas, né? Então, isso é meio que... Tem uns 200 artigos do direito civil e do Código de Processo Civil falando sobre isso, né? Desse dever. Até lá na ação de prestação de contas, né? Que a gente chama agora de ação de exibição de contas, tem um dispositivo expresso falando disso, né? E é claro que também, como eu estava dizendo, né, é possível que o seu exequente consentir, o executado pode ser nomeado o administrador e depositário, com esses mesmos poderes, né? E em qualquer execução, lembra que eu te falei lá na aula de princípios, né? Na execução vige o princípio do contraditório, que nós não temos é a ampla defesa. Então, sempre que for nomeado alguém como administrador, tem que ouvir a parte contrária. Ah, não, foi um terceiro que foi nomeado como administrador, então tem que ouvir ambas as partes. O contraditório você não pode afastar, é inafastável, né? Então, é um ponto interessante. E se não tiver acordo, né, estão brigando demais, em execução, isso não é raro, isso acontecer, aí o juiz tem que nomear um administrador judicial, tá? Por quanto tempo vai perdurar essa penhora desses frutos e rendimentos? Até pagar, né? Então, até ser feito o pagamento da tela do crédito, do exequente, né? Então, esse é um ponto de amarração que você precisa mentalizar, né? E a decisão, né, sobre a instituição ou não da penhora de frutos e rendimentos, né, a forma de administração da coisa penhorada, é uma decisão interlocutória. E sendo decisão interlocutória, recurso cabível ao agravo do instrumento. Aliás, acho que até já falei isso para vocês, né? No curso da execução, entre a propositura da ação, propôs a ação, e até a satisfação do crédito, qualquer decisão tomada ali dentro é decisão interlocutória e logo impugnável por agravo, tá? Lá no 1015, né, não sei se você lembra lá das hipóteses que a gente viu, né, do cabimento do agravo, lá no final, no parágrafo, né, falava do agravo nas execuções,
das execuções. Agora, se o juiz extinguir a execução, ele vai extinguir por sentença, aí cabe a apelação, tá? Então, é um ponto interessante. Uma questão aqui, né, que é interessante, é que, após o contraditório, né, sobre essa nomeação, a instituição da penhora de frutos e rendimentos, como técnica expropriatória, né, o administrador ele vai ter que apresentar uma proposta em juízo sobre a forma de administração do bem, o pagamento da dívida, né, então, e também, se for o caso, às vezes até indicar um percentual, né, para quitação da dívida, dependendo da hipótese, pode recair sobre um percentual, né, disso. Então, esse plano, né, de gestão, né, dos frutos e rendimentos, então também tem que passar para as partes, para ver se as partes concordam. Então, não é raro você ter uma briga, às vezes, também sobre com relação a esse plano de administração, né? Então, e se as partes discordarem, né, desse plano de gestão, né, dos frutos e rendimentos, da proposta, né, feita pelo administrador, o juiz vai ter que decidir, né, qual é a melhor forma de pagamento da obrigação, tá? Então, esse é um ponto de amarração importante. Com relação ao pagamento, né, o inquilino do imóvel, imagina um imóvel locado, né? Então, ele vai ser devidamente intimado, o inquilino, né, o locatário, e ele vai fazer o pagamento direto para o administrador nomeado, tá? Ou é possível também que ele pague o exequente. Então aí tem essa possibilidade, essa opção. Pagar o administrador ou pagar o exequente, né? Então, geralmente se paga o exequente quando não tem o administrador nomeado, né? Às vezes o juiz não nomeia. Ou quando o próprio exequente, obviamente, é o administrador. Então, isso vale também em caso de arrendamento, né? No caso que eu te falei lá da usina, né? Então, vai ser pago diretamente para o administrador ou para o exequente, tá? Se ele for devidamente intimado, o inquilino, o arrendatário, né? Locatário ou arrendatário. Se ele for intimado e ao invés de pagar o administrador, ele pagar o proprietário, que é o devedor, ele paga mal, paga duas vezes. Esse pagamento é ineficaz diante do exequente. Então, você lembra lá do artigo 312 do Código Civil, né? Que fala do quem paga mal paga duas vezes, tá bom? Então tem essa regra aqui também. É bem interessante, né? Então, esse é um ponto de amarração extremamente interessante, tá? É curioso, né, também, pois aí tem uma jurisprudência da STJ também que fala que se o contrato de locação é pactuado, se ele for pactuado pelo usufrutuário do imóvel e locar esse imóvel, né? Isso vai permanecer válido, né? A penhora de frutos e rendimentos, ela vai permanecer válida até o final, mesmo que haja a morte do usufrutuário. Olha só, presta atenção nisso. Interessante. Aqui, essa jurisprudência do STJ falou o seguinte: a pessoa não tem bens, mas ela é usufrutuária. Ela é usufrutuária. Se a pessoa falece, o usufruto se extingue. Tem duas formas de extinguir o usufruto: com o falecimento da pessoa, usufruto lá do direito civil, tá? Com o falecimento da pessoa ou com a renúncia, né? Com a abdicação, né? E aí? Eu tenho um imóvel lá, aliás, eu sou usufrutuário do imóvel, fiz a doação da nova propriedade para os meus filhos. Aí o credor vai lá e pede a penhora eu loquei esse imóvel, né? Então estou só percebendo a renda dele, né? Ok. Ele pode pedir penhora? Pode. Perfeitamente. Penhora dos frutos e rendimentos? Perfeito. É o que eu tenho, né? Não tenho o imóvel, mas eu tenho os frutos e rendimentos, tenho o usufruto. É possível penhora do usufruto? É.
Mas e aí, eu faleço? Esse caso é bem interessante. Se eu falecer, ora, se eu falecer, os meus filhos vão deixar de ser nu proprietários para serem proprietários plenos. Plenos. E o STJ diz o seguinte: olha, se eu tinha sido feita a penhora dos frutos e rendimentos e o devedor morreu, a penhora continua. É isso que o STJ diz. A penhora continua até o pagamento. Né? Vale o tempos rest actum, né? No tempo do ato, a penhora foi válida, a penhora foi sobre um usufruto, ok? Né, os frutos e rendimentos do usufruto, perfeito. E se no curso do processo o devedor morreu, né? Continua válida até o seu final. A penhora daqueles. Apesar do proprietário ter mudado, né? Então, do direito aos frutos, né? Ter mudado. O proprietário não mudou, né? Os frutos e rendimentos serem transferidos para o antigo no proprietário. Então, olha a importância de saber reais, né? Então, essa é uma questão bem interessante, essa. Né? Bom, vamos ver, então, o que diz o CPC, né? São poucos artigos. Deixa eu só, ficou pequeno aqui. Bom, vamos lá. São só dois artigos, ó, que beleza. 867. O juiz pode ordenar a penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel ou de coisa imóvel, né? Até acrescentei aqui, esse aqui é meu, óbvio que é do devedor, né? Do devedor, obviamente. Quando, isso aqui não tem lá no CPC, tá? Eu que pus esse parênteses de amarelo aqui. Quando considerar mais eficiente, ó, interessante, mais eficiente para o recebimento do crédito e menos gravosa para o executado. Por isso que eu falei que é uma relação de custo-benefício. É o princípio da economicidade que alguns salientam, tá? 868. Então, esse aqui é o suporte fático, 867, né? Suporte fático, né? Para você pedir isso. Por isso que eu brinco que esse aqui é o super trunfo, né? Então, isso aqui pode ser utilizado em qualquer execução, né? Se ele for mais eficiente. Ordenada a penhora de frutos e rendimentos. O juiz nomeará um administrador, né? Que vai ser também o depositário, que será investido todos os poderes concernentes à administração do bem e a fruição dos seus frutos e utilidades. Ok? Aí, ó, o executado perde o direito de gozo, ó, direitos reais aí, né, do bem, até que o exequente seja pago no principal, juros, custas e honorários. Certo? Tudo que eu comentei. A medida terá eficácia em relação a terceiros, a partir da publicação da decisão que eu conceda, no caso de imóveis, ou de sua verbação no ofício imobiliário, no caso de imóveis. Tá? Também comentei. O exequente providenciará a verbação no ofício imobiliário mediante a apresentação da certidão no teor. Ele vai pedir uma certidão então, lá no cartório, né? No cartório onde tramita a execução, e não precisa de mandado judicial para isso. Então, é só ele apresentar. E óbvio que o cartorário, né, espera-se que ele saiba disso, né? Que não venha a negativa. Então, e às vezes os caras não se atualizam. É dever do cartorário estudar CPC, né? Código de Processo Civil. Então, o oficial de registro, né, tem que estar sabendo dessas regras. 869. Olha o que diz o 869. O juiz poderá nomear o administrador depositário, o exequente, ó, beleza, ou o executado, né? Sempre que se nomear um, tem que ouvir o outro, ouvir da parte contrária. E se não tiver acordo, vai nomear um profissional qualificado para desempenhar a função, que é o chamado depositário judicial. Certo? É isso que está dito. O administrador submeterá a aprovação judicial. A forma de administração, é o que eu estava comentando com vocês, né? Então tem que apresentar como que ele vai gerir esses frutos e rendimentos. E olha o dever de prestação de contas, né? E também prestar contas periodicamente. Havendo discordância entre as partes,
ou entre essa e o administrador, o juiz vai decidir da melhor forma. Isso aqui é com relação ao plano de administração, né? Então, o plano de administração, há uma controvérsia, então eles vão haver uma divergência, então quem decide é o juiz, certo? Se o imóvel estiver arrendado, o inquilino pagará o aluguel diretamente ao exequente, se não houver administrador, né? Esse salvo se houver administrador é bem estranho, né? Que se há o dever de nomear o administrador, então admite-se sem administrador. Então, acho que a única forma de interpretar isso aqui é se pagar diretamente o exequente, se ele for o administrador, ou não sendo ele, né? Então, a quem o seja, né? Era para o legislador, é brincadeira, né? O exequente e o administrador poderá celebrar contrato de locação de imóvel ouvido ou executado. Então, olha, esse parágrafo quarto aqui é bem interessante, que ele te abre a possibilidade de gestão de bens, mesmo que os bens não tenham ainda dado uma utilização econômica. Então, olha, o cara tem um imóvel. Esse imóvel, por exemplo, é bem localizado, mas o valor é alto, né? Então, às vezes para vender vai ser difícil, mas para alocar às vezes não é difícil. Então, essa aqui é uma possibilidade interessante de você nomear um administrador, o administrador que vai cuidar de colocar esse imóvel para ser locado. Então, esse é um ponto de amarração. E aí que tá, como o imóvel será alocado, quem vai cuidar dessa locação, todos esses detalhes é o administrador, então ele tem que ouvir o executado, tá? Então é bem interessante essa perspectiva. As quantias recebidas pelo administrador serão entregues ao exequente, então é mês a mês, né? E vai ser feita a imputação e pagamento da dívida. Óbvio, nem precisava ter falado isso. E o exequente dará ao executado, por termos autos, quitação das quantias devidas, recebidas. Também não precisava, é um artigo desnecessário, né? Isso é óbvio. Então, à medida que ele for recebendo, estou recebendo 2 mil por mês. Ele pode levantar esses 2 mil por mês e todos os meses ele vai dando quitação dos 2 mil, né? E vai abatendo da dívida. É justamente isso, né? Muito tranquilo. Ok? Então, fechamos aqui a penhora de frutos e rendimentos. Só lembre que isso aqui é técnica expropriatória, né? Até o professor Marinoni, né, Reinhardt e Mitidier, falam que, olha, penhora, aspas, né? Eles até colocam entre aspas lá no código deles comentado. Depois dê uma olhada. É um código interessante. Eu costumo levar ele em sala quando eu dou aula presencial. Então, fechamos essa parte. Vamos falar agora. Eu falei que eu ia falar de forma invertida, né? Penhora, então, agora de percentual de faturamento da empresa, né? Então, percentual de faturamento de empresa, então, é uma técnica também extremamente útil, né? Mas ela é gravosa, ela tem problemas, né? Então, você não pode chegar de cara, se você está executando uma empresa, e pedir penhora online. Não. Até aconteceu isso comigo, né? Eu propus esse mês, no final do mês, eu acho. Não, no início do mês. O PJ não funcionou, aí tive que esperar uma semana. Foi no início do mês, eu propus uma ação de execução contra uma empresa. Eu não pude pedir penhora online de cara. Não pode. Por causa do regramento aqui da penhora. Porque a penhora online vai afetar o faturamento da empresa. E sempre que houver uma afetação do faturamento da empresa, você tem que buscar outros bens. Outros bens. Então você tem que averiguar se ele tem carro, imóvel, né? Aquele acervo patrimonial, título da dívida, enfim. Se não tiver um acervo patrimonial para pagar as dívidas, aí sim, né, você pode pedir a penhora de faturamento da empresa. Só que a empresa, né, ela tem, por isso que fala que é em caráter excepcional. Né? Em último caso, você vai afetar o faturamento da empresa. Em último caso, tá? Porque a empresa, ela tem função social, meu amigo. Ela é dotada de função social, ela gera empregos, ela gera tributos, ela gera desenvolvimento econômico. E lá em direito empresarial, nós temos o princípio da manutenção da empresa. A falência também, em último caso. Tanto que tem que ser buscado sempre a recuperação judicial. Se isso não for possível, aí sim, né, em último caso, você pede a falência. Então aqui é a mesma coisa. Como é imprescindível que a empresa funcione, que a empresa continue funcionando,
nós precisamos respeitar a função social da empresa, então nós temos que nomear um administrador também. Essas 3 modalidades que eu estou te falando vai ter um administrador. Aqui é para manter a empresa viável. Porque nós vamos piorar, então, o lucro dela, a renda dela. E aí nós temos que saber qual a capacidade que essa empresa tem. Eu não posso chegar lá e falar assim, penhora tudo, todo o faturamento. Ora, essa empresa tem capital de giro, ela tem que pagar funcionários, tem que pagar tributos, contribuições previdenciárias, né? Às vezes tem acerto trabalhista para ser feito, com o empregado que foi mandado embora. Qual a realidade dessa empresa? Então é imprescindível que você nomeie um administrador de empresa, que vai fazer intervenção naquela empresa para saber qual a realidade dela. Quanto que ela suporta, essa é a questão, quanto que ela suporta de pagamento. Então é um percentual de 10%, é de 20%. Não, isso é muito. Vai quebrar a empresa. Não, é só 5%. Quanto que ela aguenta? Então, para a gente ter esse dado, para a gente ter esse número, precisa de nomear um administrador. Esse administrador, então, vai ter que conhecer a realidade da empresa, o balanço, né, financeiro da empresa, e vai elaborar também um plano de gestão, né? Um plano para retirar ali um percentual para pagamento dos credores, de modo a mantê-la rígida, de modo a mantê-la funcionando. Esse é o ponto, né? Que é bem interessante, tá? Então, tem que ser nomeado esse administrador, que é depositário, que ele vai apresentar então esse plano, que vai ser submetido à aprovação judicial, né? Então, como que vai ser feita essa constrição? E ele, óbvio, ele vai ter que fazer uma prestação de contas mensalmente e entregar ao exequente também as quantias recebidas, tá? Para ser feita a imputação de pagamento. E não pode haver uma inviabilização da empresa. Esse percentual tem que ser um percentual idôneo para manter a empresa funcionando. Proíbe-se aqui o excesso, né? Então, esse é um ponto de amarração extremamente importante, né? Eu até trouxe aqui um julgado para a gente analisar, né, do STJ, ó. Essa corte, por seu entendimento, pacificado no sentido da possibilidade da penhora incidir sobre o faturamento de empresa, ok? Mas, ó, em casos excepcionais. Casos excepcionais. Desde preenchidos os seguintes requisitos. Então, vamos lá. Inexistência de bens passivos de construção. Não tem imóvel, nada suficiente para garantir a execução. Ou, caso existente, seja de difícil alienação. Interessante essa parte, né? Difícil alienação. Ok, B. Tem que ser nomeado um administrador. Um administrador. Ao qual incumbirá a apresentação da forma de administração e o esquema de pagamento. Ainda, fixação de um percentual, isso aqui é extremamente relevante, que não inviabilize o próprio funcionamento da empresa. Então, houve aqui um reconhecimento da função social da empresa, né? Então, perceba, são vários precedentes, até precedente recente, que é de 2018. É um precedente recente, esse, né? Então, olha lá, vamos ver o que diz o CPC. É um artigo curto, né? Se o executado não tiver outros bens, ó, introjetou no código o entendimento da STJ. O executado não tiver outros bens penhoráveis, ou tendo-os, estes forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado. Esse código, deixa eu só abrir um parênteses aqui, meu amigo. Esse código, ele foi nomeado uma comissão de juristas, né? E quem presidiu essa comissão de juristas foi o ministro Fux, que é atual presidente do Supremo. E o Fux é processualista. Na época, ele era ministro do STJ, né? E ele é professor de processo, lá da UERJ. Titular, inclusive, professor titular da UERJ. Então, a intenção, né, da reforma do código, de fazer um novo código de processo civil, foi de introjetar os entendimentos do STJ. Então, vários entendimentos do STJ foram, entre aspas, legalizados, ou seja, inseridos no corpo da lei. Então, olha aqui, isso aqui é evidente. Nós acabamos de ver o precedente do STJ e estamos vendo que o texto de lei reproduz o que o STJ disse, né? Então,
Não é o STJ que está seguindo a lei. É a lei que está seguindo o STJ. Olha que loucura, né? Eu vou repetir. Não é a lei que está seguindo o STJ. Não é o STJ que está seguindo a lei. É a lei que está seguindo o STJ. Ai, ai. O Brasil é incrível, né? O rabo abana o cachorro. Não tem essas coisas aqui, né? Então, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa, né? Então, se os bens forem de difícil alienação, insuficientes para saldar o débito, né, do executado, ou se ele não tiver bens suficientes para ser penhorado, então aí pode ser ordenada a penhora de percentual de faturamento de empresa, né? O juiz vai fixar um percentual, olha que beleza, que propicia a satisfação do crédito exequente em tempo razoável. Então, é outro fator que tem que ser sopesado, né? A questão do tempo razoável. Mas, aí é o STJ de novo, que não torna inviável a atividade empresarial, justamente por causa da função social da empresa. Por causa da função social da empresa. O juiz nomeará, então, para ele fixar esse percentual, ele vai ter que nomear o administrador depositário, que submeterá à aprovação judicial a forma de atuação e prestará as contas mensalmente, né? Entregando o juiz as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, porque tem que ser um administrador, né, alguém da área, né, a fim de serem imputados em pagamento da dívida. Na penhora de percentual de faturamento de empresa, observar-se no que couber o regime de penhora de frutos e rendimentos. Ó, por isso que nós vimos penhora de frutos e rendimentos primeiro, né? Então, por isso que está enxutinho, ó. Penhora de faturamento de empresa é só esse artigo. Porque se tiver omisso aqui, meu amigo, nós vamos lá na penhora de regime da penhora de frutos e rendimentos. Olha que beleza. Ok? Muito bom. Então, para a gente terminar, agora sim, vamos para a penhora da empresa. Então, perceba, aqui, essa outra modalidade é penhora da própria empresa. Da empresa toda, né? Se for penhorar a renda, né, o faturamento, eles têm que seguir esse regramento aqui, né? Agora, aqui não, é penhora da própria empresa. Ou penhora também, né? Olha o que diz o código. Quando a penhora recair sobre estabelecimento comercial, a penhora da empresa, né? Pode ser um estabelecimento industrial ou agrícola, né? Ou agrário, né? Pode ser uma empresa agrária. Então, bem como aí eles fazem uma mistureba aqui. Não é só penhora de empresa, também é penhora de semovente. Semovente, né? É o gado, né? Gado, cavalo, porco, né? Enfim, animais, né? Penhora de animais. Então, tecnicamente a gente chama de semovente, né? O que se move, né? Deve ser essa a origem. Plantações também, é possível a penhora de plantações, ou edifícios em construção. Né? É bem interessante eu pôr as cores diferentes aqui. Né? Também é possível a penhora de edifícios em construção. Né? Então nós temos essas quatro, né, possibilidades. Quatro possibilidades. E, gente, olha só. Presta atenção, nós estamos penhorando para vender depois. Né? Para ser vendido depois. Então, nesse trâmite, nós precisamos manter essa empresa funcionando. E que adianta eu penhorar uma empresa toda? Porque às vezes o faturamento, o percentual de faturamento de empresa não vai dar certo. Às vezes é um percentual muito baixo. Então, lembra que eu te falei que tem o fator tempo, né? Tem que ter um tempo razoável para pagar os credores. Aí imagina, só pode penhorar 10%. Senão vai quebrar a empresa, vai torná-la inviável. Não vai pagar no prazo razoável. Então, vamos penhorar a empresa toda. Empresa toda, já que a renda não dá, né, o faturamento, ela tem faturamento, ela tem renda, mas não vai ser suficiente para pagar no prazo razoável, então vamos piorar a empresa toda. Só que essa empresa ela tem que continuar funcionando normalmente. Porque quando ela for vendida, né, judicialmente, você tem um valor de mercado dela. Ela não perca o valor de mercado. Ela não se torna inviável. Semovente. Sendo movente tem que se alimentar. Ele tem deveres de cuidado.
Então também aqui eles vão nomear um administrador para cuidar dos animais. Administrador depositário. Se for empresa, para cuidar da empresa, para a empresa ter a sua manutenção. Se for animais, os animais serem cuidados, alimentados. Plantação, mesma coisa. Então perceba. E obra em andamento? Estamos penhorando uma obra em andamento, ela não está pronta. É possível penhorar uma obra em andamento? Sim. É isso que versa esse artigo, né, de obras também em andamento. Né? Então, cada qual aí tem sua peculiaridade. Cuidar de animal é totalmente diferente de cuidar de uma obra em andamento, que é totalmente diferente de cuidar de uma plantação. Empresa, né, dependendo da área, temos vários tipos. Né? Pode ser estabelecimento até industrial, né, como está dito aí. Então, o juiz tem que nomear um administrador para dar continuidade nisso, para fazer manutenção disso. Então, tem que ser alguém especialista. Então, tem que ser para animais, tem que ser um pecuarista, tem que ser um cara que entende animal. Plantação, tem que ser um agricultor. Né? Uma incorporação imobiliária. Um prédio está sendo construído. Nós estamos penhorando ele inteiro. Né? Tem que preservar quem já comprou, os adquirentes. Eles têm que ter os seus direitos resguardados. E outra, essa obra tem que acabar. Porque não adianta nada na obra parada. A obra parada vai só desvalorizando. Né? Então essa obra tem que continuar. Então tem que nomear alguém que entenda disso. Entenda disso. E óbvio, tem que ter as remunerações. Né? Então, perceba. A figura aqui do administrador, né? O administrador que também é depositário, tem que ser atento às peculiaridades da empresa. Ou da plantação. Ou para cuidar de semovente. E depende de semovente também, né? Que às vezes, eu não sei, não entendo disso, mas eu acredito que cuidar de porco deve ser diferente de cuidar de vaca. Né? Ainda mais com essas vacas caras, né? Que tem aqui em Uberaba. Vaca de 1 milhão, né? Os caras negociam 20% de uma vaca por 1 milhão. 50% de uma vaca por 3 milhões. Meu Deus. Né? Então, o cuidado é outro. Né? Tem que ser um super cuidado. Né? Não podemos dar qualquer tipo de comida, de ração para esse tipo de gado, eu acredito. Né? Então, tem que ser atento a essas peculiaridades. Né? Então, olha só o que diz aqui. Né? Então, o juiz ele vai nomear um administrador, depositário. Né? Não está dito aí, mas tem que ser idôneo, né? Idôneo. Né? Para atento ali às peculiaridades dessas situações, né, claro. Então, que tenha formação na área, ou que tenha entendimento na área, para que em 10 dias, então, ele vai apresentar um plano de administração. No caso aqui, é um plano de administração para manutenção dessa plantação, manutenção desse edifício que está em construção, que ele não pare, né, o cuidado do semovente, né. Vamos ouvir as partes também, o contraditório, lembra do contraditório que sempre existe, né, e o juiz vai tomar a decisão com relação a isso, né. E até uma outra questão interessante, né, o juiz também não pode ser um criado, né, um filho de vó, né, esse criado em laboratório, né, igual a gente vê, às vezes, aqueles juízes pródigos, né, que tem 3 anos, que ele só pegou a assinatura emprestada, o cara não tem vivência nenhuma, né. Então, olha aí também uma importância de ter um juiz com alguma vivência, né, uma juíza que entenda minimamente como que as coisas funcionam, né. Então, como é que ele vai decidir uma... Você não sabe nem o que é uma vaca direito, né. Eu conheço gente que não sabe o que é vaca. Acha só que onde sai o leite, só, ou a carne. Mas vê mesmo, assim, como é que é, não sabe. É lícito às partes, então, ajustar a forma de administração. Então vai ser apresentada uma forma de administração, né? Então tem que esse plano de administração, e óbvio que as partes podem fazer sugestões de melhor forma de administração, né? Então, escolher ainda também o depositário, também eles podem, né? E aí o juiz, se for o caso, vai homologar, né? Então, o despacho, a indicação. Também essa parte totalmente desnecessária, isso que é da praxe. Olha só, aqui tem um regramento sobre edifícios em construção. Se for especificamente edifício em construção,
que é a incorporação imobiliária, a penhora somente poderá recair sobre as unidades imobiliárias ainda não comercializadas pelo incorporador. É o que eu estava dizendo agora mesmo. Aquilo que já foi vendido é dos adquirentes. Então, se você está lá, comprou um imóvel na planta, o que é o imóvel na planta? É um imóvel que ainda não foi construído. Né? É um prédio que ainda não foi construído. Você até paga mais barato, que você até assume até um risco ali, né? Então, você paga mais barato comprando na planta. E aí? Você já comprou um imóvel na planta. A incorporadora, né, a construtora, está devendo. Ela pode responder com o próprio prédio, né? De construção? Pode. Pode. Mas tem que resguardar os direitos daqueles que forem, que já tiverem sido vendidos, né? Então o administrador vai ter que. Uma das primeiras coisas que ele vai ter que ver é isso daí, né? O que já foi feito? Qual o percentual da obra que já foi executado? O que ainda falta? Qual o orçamento dessa obra? Quanto ela foi orçada? O que já foi vendido? E o que ainda não foi vendido? Porque o que já foi vendido tá fora. É direito dos adquirentes, né? Que vão até tem uma formação de uma comissão, né? Que vão até poder participar dessa intervenção. É outro ponto interessante aqui que eu estou me lembrando. Esse 862 do Código de Processo Civil, a bem da verdade, está falando de intervenção. Um artigo que cuida de intervenção. Intervenção numa empresa, intervenção no cuidado de semoventes, de plantações ou de edifício em construção. Vai sofrer uma intervenção. Porque ele vai ser penhorado depois. Então, primeiro ele tem que sofrer a intervenção. Chega lá o administrador e fala, ó, eu fui nomeado pelo juiz, eu sou interventor, vai com o oficial de justiça, né? Então ele pede essas providências aí, né? Para conhecer a realidade, né? Então, com relação a edifício de construção, ele tem que saber o que já foi comercializado. Para colocar de fora e depois notificar esses adquirentes para que eles, querendo, eles participem dessa comissão de representantes dos adquirentes. Ou seja, uma abertura democrática para que quem já adquiriu possa também fiscalizar. Fiscalizar a forma de execução desse plano de administração. É bem interessante isso, né? Então, ó, sendo necessário afastar o incorporador, né? Então, por isso que eu falo aqui que é uma intervenção, né? Ela será exercida pela comissão de representantes dos adquirentes ou, se tratar de construção financiada, também por empresa ou profissional indicado pela instituição fornecedora dos recursos para a obra. Então, olha que interessante, às vezes é feito com recurso da Caixa, com recurso do banco X, Y, Z, né? Então, é uma construção financiada. Então, aí a instituição financeira, né, que está bancando aquele prédio, né, então ela vai ter direito também de participação, né, inclusive para indicar uma empresa ou algum profissional. Né? Então, e também tem que ser intimado. Essa empresa que está financiando aquela obra, então ela tem o direito também de participar aqui dessa gestão. Né? Então, ele também vai ser formada uma comissão de representantes dos adquirentes. Então, perceba que no caso do edifício em construção, há uma complexidade, né? É bem complexo aqui, que você vai ter vários atores que vão participar dessa gestão. Uma gestão, então, compartilhada, né, aqui do artigo 862 do Código de Processo Civil, né? Então, é bem interessante, né, essa perspectiva, né? Bom, ainda, vamos para a parte final aqui. Aqui tem uma regra específica sobre empresas que são concessionárias de serviço público, né? Empresas que funcionam sob concessão ou autorização, igual, por exemplo, essa Ecovias, né, que cuida da malha viária aqui, né, que recebeu por concessão, né? Via Norte, né, indo para São Paulo, você vê que é tudo privatizado, né? Então, eles trabalham com regime de concessão-permissão. Então, é possível que eles devam, óbvio, né? E é possível, então, que seja feita a penhora dessa própria empresa. Aí que tá. Essa empresa, ela opera um sistema de concessão ou de autorização do poder público, né? E o poder público concedente vai ter que ser devidamente intimada sobre isso, né? Então, olha só o que diz o 863. A penhora de empresa que funciona sob mediante concessão ou autorização do poder público, né, obviamente, far-se-á conforme o valor do crédito e essa penhora incidir sobre a renda ou sobre determinados bens ou sobre todo o patrimônio.
todo o patrimônio. E o juiz nomeará um depositário, sempre nomeando um depositário. E olha que interessante, né? Coloca os administradores, um dos seus diretores, como sendo preferencialmente o responsável pela gestão, né? Como depositário. Quando a penhora recair sobre renda ou determinados bens, o administrador depositário apresentará a forma de administração. Repare que isso aqui é elemento comum, né? A forma de administração é um elemento comum. E esquema de pagamento, né? Por isso tem que ter a figura do interventor, do administrador. E olha só que interessante, por isso que nós fizemos a análise primeiro. Observando, então, o regime de penhora de frutos e rendimentos. Então, a importância da gente ter estudado aquilo. Então, como que vai ser feito o pagamento, né, e tal. Tudo aquilo que nós já vimos lá na penhora de frutos e rendimentos. E se penhorar todo o patrimônio, olha que interessante, prosseguirá a execução até o final, né? Com alienação, né? Tem que avaliar, depois alienar, onde está fazendo a adjudicação, se o credor adjudica aquilo. Ou vamos tentar alienação particular, né? Se não quiser adjudicar, né? E aí que tá. Ouvindo-se antes da arrematação ou da adjudicação, né, o ente público que houver otorgado a concessão. O que pode acontecer é que no contrato de concessão pode ter alguma cláusula lá no edital, né, de, por exemplo, de extinção, né, dessa concessão, ou do poder público ter que realizar uma nova licitação para novos interessados, né? Então, podemos ter esse tipo de realidade, né? E até porque na concessão, o titular do serviço público, que foi concedido, ou foi autorizada a exploração pela empresa privada, o titular é o poder público. Vocês vão estudar direito administrativo, acho que no semestre que vem, não sei se comigo, né, mas eu dou aula de direito administrativo também. A administração pública ela pode prestar os seus serviços públicos, exercer sua função administrativa de forma direta ou mediante empresas próprias criadas para isso, né, que a gente chama de administração indireta, ou transferindo para entes privados, que a gente faz por concessão ou permissão, né? Então, o poder público, obviamente, concedente, ele tem que ser intimado, né, para ver se ele vai se opor ou se ele não vai se opor a isso, tá? Então, é bem interessante essa regra, né? Que pode ser que tenha uma cláusula lá no edital, né, no contrato administrativo que foi assinado, que tem uma cláusula de extinção da concessão pública. Ou não, então não, eles não se opõem, mas eles querem saber quem é que vai, eles querem acompanhar essa execução, eles querem saber quem é que vai assumir o lugar, né? Quem é que vai assumir então, até para tutela do interesse público, né? Continuidade, né? A continuidade é um princípio fundamental do direito administrativo, é a continuidade dos serviços públicos, da prestação do serviço público. Ou seja, o serviço público não pode parar. Então, o poder público tem que ficar em cima, né? A ideia de governança, né? Então, e eficiência, né? O direito à boa administração. Então, eles têm que ficar em cima para saber o que vai ser desenvolvido. E poder impugnar, né? Às vezes verificando que uma empresa não é idônea. Imagina que lá no contrato administrativo não tenha qualquer impedimento, né? Ainda tem ali mais 12 anos de vigência do contrato. Então, ó, não tem impedimento para que outra empresa assuma. Não há impedimento de cessão, né, de venda da empresa ou de penhora da empresa. Não há impedimento. Mas nós temos o direito de averiguar se tem uma empresa, se a empresa que vai assumir, ela é idônea, se ela vai dar conta, né? Enfim. Então, o poder público ele pode acompanhar essa execução e pode, inclusive, embargar, né, impedir, dependendo do contrato administrativo que tenha sido celebrado. Tá bom? É bem interessante. Agora aqui nós temos a penhora de navio ou aeronave, né? Eu até já comentei, né? Navio é embarcação de grande porte, né? O ideal teria sido falar aqui penhora de embarcação, né? Que navio é de grande porte, mas enfim. Se for de navio ou aeronave, olha que interessante, nada impede que eles continuem navegando, se for navio, obviamente, ou operando até que ele seja vendido, né? Mas para tanto tem que ser feito um seguro contra riscos. Seguro contra os riscos, né? Então, penhorou um avião. Você vê muitas empresas aéreas que estão devendo, né? Então, se o avião for próprio, né?
às vezes também arrendado, né? O imóvel for próprio, ele pode continuar funcionando normalmente, só que ele tem que fazer um seguro, porque vai que esse avião cai, né? Então, para pagar, para haver a eventual indenização. Então, o regulamento específico aqui com relação a navio e aeronave é que ele pode continuar funcionando sem qualquer problema, né? O juiz tem que ter autorização judicial, né, para isso, né? Então, você é devedor, né? O advogado devedor, você pede autorização para continuar funcionando e faz o seguro, né? Então, e não pode sair do porto ou do aeroporto antes de ter o devido seguro, né? Então, esse é um ponto importante. E qualquer outro ponto referente a rendas, né? Então, você também segue o regime jurídico da penhora de frutos e rendimentos, né? Que nós já vimos. E olha só que interessante, isso aqui também é forma excepcional. Só se não houver outro meio de efetivação do crédito, aí não tem outro meio, não tem outros bens, não. Então aí você pode se valer dessa penhora aqui, né? Então essa penhora aqui é uma penhora especial, penhora de empresa, de plantações, né? Nós vemos aqui penhora de semoventes, penhora de edifício em construção, né? Navios aeronaves, né? Não está aqui, mas a gente viu que está aqui no final, né? No artigo 864. São formas excepcionais, né? Então você tem que fazer uma busca de patrimônio. Não tendo patrimônio, aí ok, aí você pode se valer dessas modalidades aqui, tá bom? Então nós terminamos penhora. Já são mais de 9 horas, né? Aí ficou faltando aqui para a gente terminar a fase instrutória. Fase instrutória, então, é penhora e avaliação. Então, penhora nós terminamos e vamos, então, falar na próxima aula sobre avaliação. Aí terminamos a avaliação, são aqui só 6 artigos, né? Acho que uma meia hora eu explico isso. Aí a gente entra na adjudicação. Então, vamos falar de adjudicação, depois de falar de alienação particular e alienação pública. Aí nós terminamos a execução por quantia, né, com o pagamento, tá bom? Então, na próxima aula, a gente volta, vamos falar, então, sobre isso aqui, a avaliação, tá bom, meus amigos? Se tiverem alguma dúvida, estou à disposição. Se não tiverem, boa semana, bom final de semana, né? Hoje é sexta, sextou, né? Bom final de semana. Obrigado, gente.